Pessoal, bom dia. Bom, eu sou o Jefferson. Eu vou falar um pouquinho só da gente aqui. A gente já está desde o ano 2000 trabalhando. Na verdade, comecei mesmo em 96 a se envolver com o trabalho entre muçulmanos. Então a gente já tem uma caminhadinha aí, temos aprendido, né? Trabalhamos já no oeste da África, no Oriente Médio, e quase 10 anos trabalhando na Ásia chinesa, mas chinesa muçulmana. Então a gente tem esse desejo de sempre estar falando sobre isso, estudando sobre o Islã, e querendo entender um pouquinho o que está acontecendo, né, com os movimentos muçulmanos e o Ocidente, que a gente tem dificuldade de entender tudo isso. Então eu queria, assim, para ser rápido, eu preparei alguns PowerPoints aqui, para depois a gente poder gerar e conversar algumas coisas. Eu queria falar um pouquinho sobre o Estado Islâmico. Acho que é uma das coisas hoje que a gente precisa entender um pouquinho, e de onde surgiu, se isso é islâmico ou se não é, né? Pode passar aí, pode passar para mim. A primeira... Pode passar o slide para mim. Bom, o problema é que a maioria dos líderes, o pessoal tem falado se o Estado Islâmico é islâmico ou se não é, ou se representa o islamismo. O que a gente ouve os líderes aqui das mesquitas no Brasil dizendo assim, olha, o Estado Islâmico não representa o Islã. Então, existe os governos, a Dilma, os presidentes lá na Europa, o Obama mesmo, ele vem falando, olha, o Estado Islâmico ele não é islâmico. É um bando de gente aí doida que está fazendo alguma coisa aí politicamente, mas que não tem nenhuma ligação com a religião islâmica. Então, a gente precisa entender um pouquinho isso, se isso é verdade ou se não é, né? Pode passar. Bom, quando a gente olha o que aconteceu, principalmente no dia 26 de junho, na Tunísia, no Kuwait e na França, no mesmo dia, os 3 grupos, né, do radical islâmico, do ISIS, um entrou numa mesquita xiita e detonou uma mesquita de muçulmanos xiitas no Kuwait. Um cara entrou numa empresa na França, tentando explodir uma empresa, e eles não conseguiram, mas aí pegaram o cara. Ele chegou a matar alguém, mas disse que era Estado Islâmico. E também, na Tunísia, os turistas ali na capital estavam ali na praia, né? A Tunísia passou por uma transformação depois da Primavera Árabe, e aí um cara chegou dizendo que era do Estado Islâmico e metralhou todo mundo, né? Então e todos eles dizendo que pertencem ao Estado Islâmico e sempre usando aquela bandeira preta. Então mata as pessoas e coloca aquela bandeira, né? Precisa entender um pouquinho isso aí. Pode passar. Bom, uma coisa que é importante a gente lembrar é que o islamismo é uma religião missionária. Ela já nasce com essa ideia de expansão. Existem no mundo, na teologia islâmica, existem 2 casas. Uma é chamada de Darus Salam, que é a casa de paz. E aí uma outra casa, uma outra região, chamada Darul Harb, que é a casa de guerra. O que os muçulmanos dizem é que eles pertencem à casa de paz. Então, o conceito de paz que eles têm na teologia islâmica é fazer com que essa paz ela se expanda para o mundo todo. Então, nós não muçulmanos, nós pertencemos à casa de guerra. Então, o projeto islâmico, seja o muçulmano moderado, seja o fundamentalista e seja o radical, o objetivo é sempre a expansão do Islã. E aí você tem todo um princípio teológico, que o objetivo é que o mundo todo, que a gente chama de califato, né? Que o mundo todo seja um mundo em que as pessoas elas andem, elas pensem, elas comam, tudo que for fazer, ela tem que ser o modelo, o homem ideal para que tudo isso aconteça, para esse mundo é Muhammad, que é o profeta Maomé. Então, o exemplo para a humanidade, o exemplo para esse mundo perfeito, é o profeta Muhammad. Então, você estudar a história, a biografia de Maomé, é muito importante, para você entender o que o muçulmano entende como paz. Vários conceitos que chegam para nós aqui, o conceito de revelação, como que o Corão foi revelado, é diferente do nosso conceito. Então, todos esses conceitos são diferentes. Então, a gente, conhecendo um pouquinho a estrutura da teologia islâmica, é que a gente consegue entender algumas coisas. Não é aceitar, mas entender um pouco do que eles praticam, né? E esse aqui é um caso, por exemplo. Como a pessoa se torna muçulmana, ela precisa dizer um credo, que é considerado um dos menores credos do mundo. E aí, aqui no Brasil, primeiro diz em português. Então, o muçulmano ele dá um folhetim para você, convida você para ir para a mesquita,
bate um papo com você e convence você a se tornar um muçulmano. Então você não precisa nascer de novo. Então você precisa, na presença de duas testemunhas, você vai chegar e vai dizer assim, ó, não há Deus, assim Alá, e Maomé é o mensageiro. Feito isso, tem que se falar na língua árabe, que é a língua do céu, segundo a teologia islâmica. O muçulmano acredita que o Corão foi escrito por Deus, que foi mandado do céu para a terra, através do anjo Gabriel, Jibril, para Maomé. E Maomé foi o cara que trouxe a mensagem, que foi o cara responsável para expandir a mensagem. Então, em árabe, aí a pessoa diz, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu an Muhammad Rasulullah. Feito isso, a pessoa já é muçulmana. Então, por que eu estou colocando isso? Porque uma coisa que acho estranho é que quando você olha a bandeira do Estado Islâmico, você observa que os dizeres da bandeira são os mesmos do credo islâmico. Toda a teologia islâmica, quando você estuda a teologia islâmica, tudo é em função de só há um único Deus, que é o Tawhid, e depois Maomé é o mensageiro. Então é um credo formado por duas sentenças. Primeiro, não há Deus e sim Alá. Aí tem toda uma teologia para isso. E depois, Maomé é o mensageiro de Alá. Só que os mesmos dizeres que o seu amigo, que está aqui em São Paulo, que se resolveu converter ao Islã, ele vai estudar várias vezes ao dia, ele vai recitar isso aí. 17 vezes por dia, nas rezas, o muçulmano ele fala sobre isso. Só que também, essa base da teologia islâmica, ela está na bandeira do Estado Islâmico. E aí a gente fica pensando, o Estado Islâmico é islâmico ou não é? Pode passar. Bom, essa informação eu acho legal porque quando você... a primeira coisa que a gente lembra do islamismo tal, é o Alcorão, que é o livro que tem as coisas lá que Deus mandou para Maomé e tal, né? Só que, para você entender toda essa questão do islamismo, não adianta estudar somente o Alcorão. Existem mais duas fontes. Uma é a biografia do profeta Maomé. E são fontes reconhecidas pelos muçulmanos. Então, o que eu estou falando aqui para vocês são coisas extraídas das fontes islâmicas, né? Então, você precisa conhecer a teologia, a biografia do profeta Maomé e também o hadith. O que é esse hadith aí? Tudo aquilo que os amigos de Maomé ele recebeu as revelações e os amigos dele foram chegando, mais adeptos. E o que acontece? Maomé ele começa a ter um exército de pessoas acreditando naquele ideal dele, que Deus mandou para ele. E os amigos de Maomé, os companheiros, chamados de Sahaba, eles escreveram tudo que Maomé, eles memorizavam tudo que Maomé fazia. Quando Maomé morre, eles resolvem fazer o quê? Colocar isso na forma de um livro. E aí foi feito várias compilações, então hoje você conhece os passos de Maomé, como ele cuspia semente de melancia, como ele batia na esposa, todos os detalhes que Maomé fazia estão nesses livros, nessa coletânea que é chamado de Hadith. Tá? Todos os atos, tudo que Maomé fazia, estava escrito, é uma tradição, a gente chama de Sunna. Então, dentro desse Hadith tem uma Sunna dizendo assim, cachorro, não se deve comer porco, porque aconteceu tal coisa no dia tal. Então isso é uma sunna. Por isso que tem um muçulmano que é o sunita, que seguem o que Maomé fazia, tudo que Maomé fazia. Então o que o muçulmano ele quer fazer? Ele quer um mundo em que as pessoas ajam do jeitinho que Maomé agia, como Maomé fazia, né? Essa é a ideia missionária do Islã. Bom, aí então, quando a gente estuda esses 3 livros, a gente começa a entender um pouquinho mais a ideia do islamismo. Agora tem alguns números que eu coloquei aí, só para a gente entender. Pode voltar no anterior ali. Não, pode voltar. Volta mais um. Isso. O Alcorão, que para o islamismo é o livro que Deus manda do céu, sem interferência humana, representa, em termos de teologia islâmica, representa só 14%. Então, aquilo que Deus manda para a humanidade, para que nasça uma teologia, representa 14%. Mas, se você olhar os outros 2 livros, a Sira, que é a biografia, ou seja, coisas relacionadas ao homem Maomé, repare só que os números são maiores. Só os hadiths é 60% de teologia. 26% de teologia a Sira. O que eu quero mostrar aqui, resumindo toda essa numerada aí, é que, na prática, o que Maomé fez é mais importante do que o que Deus mandou. Então, o que a gente precisa entender é que, estudando a vida de Maomé, a gente começa a entender um pouquinho o comportamento de todos esses eventos que a gente está vendo aí hoje. Tá? Então,
Então, isso que é o objetivo aí. Pode passar mais um. O texto corânico, existem várias citações com relação à violência, e é muito complicado lidar com tudo isso. Falar sobre esse tema é muito complexo, porque você tem que falar, não pode gerar islamofobia, e ao mesmo tempo a gente não consegue deixar de falar de violência quando você estuda ou você faz uma exegese corânica. Então é um negócio muito complexo de falar. Pode passar mais um aí. Bom, o que eu queria chegar era nisso aí. O problema é que Maomé, ele viveu, os amigos dele também andaram com ele, o islamismo foi crescendo, Maomé morre, as pessoas começam a expandir, o Islã começa a crescer ao redor do mundo, e aí começam a nascer. Assim como no cristianismo tem os seus teólogos, também, no islamismo também. Vários teólogos. Então existe uma renca de teólogos islâmicos, e eu queria falar de um deles. No ano 1300, um cara chamado Ibn Taymiyya. Ibn Taymiyya, ele foi um cara que ele morava naquela região do Iraque, e houve um período da expansão dos mongóis. Os mongóis chegaram e começaram a tomar conta daquela região. E aí, esse Ibn Taymiyya, ele começou a escrever dizendo o seguinte: Deus está castigando a gente. Os mongóis estão tomando a nossa terra, a gente precisa voltar a estudar o Corão, estudar o que Maomé fez de uma forma mais dura, mais severa, mais radical. E aí, esse Ibn Taymiyya, esse teólogo, ele começa a escrever mais ou menos assim: siga o Alcorão de forma radical e estude o Alcorão de forma radical e siga o profeta de forma radical. Então, todos os tratados desse teólogo do ano 1300 foi baseado nisso. Estudar radicalmente o Alcorão e seguir o profeta de forma radical. E o que acontece? Isso desencadeou, dentro da estrutura do Islã, os muçulmanos que são moderados, mas também começou a nascer um radicalismo. Então, esse cara foi o cara da reforma, onde o radicalismo ele começa a ser mais acentuado. Ele estuda a vida, os oito últimos anos da vida de Maomé. As batalhas, a gente não tem tempo para falar sobre isso aqui, mas várias batalhas sangrentas aconteceram. Cerca de 100 batalhas. Uma delas chamada Batalha das Trincheiras. Os judeus que moravam na região de Medina, eles não aderiram à crença de Maomé. E aí Maomé ele chega um dia com a esposa dele, numa vila judaica chamada Abu Huraira. Ele abre uma trincheira, coloca 600 a 900 judeus que são decapitados de uma vez só. Né? E então isso gerou um ódio. Até hoje essa questão do ódio dos judeus como muçulmanos, a coisa agravou muito mais depois dessa batalha. Então muita coisa sangrenta, muita coisa na história, no final da vida de Maomé, que gera uma batalha. Só que antes não era assim. Quando Maomé começa a receber as revelações, que ele morava numa outra cidade, em Meca, ele era poeta, o cara era um cara bom, o cara tinha um papo legal, tolerante. Só que quando ele muda, ele é expulso para Medina, para uma outra cidade. E ele se torna um cara mais general, tal, né? Então muda muito. Quando você olha o Alcorão, você vê textos do Alcorão que são bem brandos e outros que são violentos. Então a gente chama assim de capítulos Meca e capítulos Medina. 86, são 114 capítulos. 86 deles é Meca. E o resto é Medina. Então você olha, você muda. O Alcorão, quando você começa a ler, você vê que muda o jeito de ler. Uma hora, Maomé está falando assim: pô, vamos abraçar cristão, é tudo legal, o pessoal é tudo gente boa, pô, vamos tolerante, eu sei que a gente crê diferente, mas é possível caminhar junto. Só que depois vem uma nova lei, muda. Ele fala: não, para o cristão a gente tem que chegar, e os caras não quiserem entender que eu sou o cara, que eu sou o profeta, é a espada neles e cortar a cabeça. Então, é um livro difícil de ler, é um livro chato de ler. É um livro que não foi escrito em ordem cronológica, porque já é parte da cultura árabe, envolve a questão da cultura do povo também. Mas o importante é entender que esse cara foi o cara que desencadeou toda a linha radical. Pode passar. E aí, mais à frente, aí, 1906 a 1966, esse cara foi o cara que fez uma exegese do Corão. É uma coisa bem recente, Said Qutb, ele é egípcio, e tudo que você vê hoje de Al-Qaeda, de Estado Islâmico, de movimentos radicais islâmicos, esse cara foi o cara que seguiu a mesma linha daquele teólogo. Então, os tratados escritos por esse cara influenciou o Osama Bin Laden, por exemplo. A Al-Qaeda, a base teológica da Al-Qaeda é em cima dos tratados teológicos desse egípcio, que é o Said Qutb. Pode passar. Pode passar? Pode passar também, só quero ver. Pode passar também, só aquele.
Uma outra informação também que poucas pessoas sabem, né? Existe um outro grupo na Índia chamado Jamaat Tabligh. É um grupo que começou em 1927, já está expandindo em representantes de 210 países, cerca de 20 milhões de adeptos. Ele é um grupo de uma tendência radical também. Só que não é uma tendência radical para matar. Eles usam a guerra santa, que é o chamado de jihad, para mais verbal do que de guerra. Ao contrário dos demais grupos radicais. Porque a palavra jihad significa esforço. Tá? A palavra jihad significa esforço. Então, às vezes, a gente interpreta errado. O jihad, na verdade, é assim: tudo que o muçulmano fizer para defender a fé ou para a expansão da fé é jihad. Então, falar para você, vai na mesquita, ou falar para você assim, por exemplo, o cara chega para você e fala assim: Jesus é Deus? Vai falar sim. Jesus morreu na cruz? Sim. Então você está dizendo que Deus morreu na cruz. Isso que eu estou falando. Espera aí, então você está dizendo para mim que durante 3 dias Deus ficou morto. Então eu não posso crer nessa fé sua. Responde isso para mim. Isso é jihad. Então o moderado usa argumentos como esse para tentar travar a nossa fé, para colocar dúvida. E infelizmente muitas pessoas estão se convertendo ao Islã por causa desse tipo de jihad. Então nós não temos, a gente tem perdido muita gente. Aqui no Brasil, por exemplo, existe um grupo, aqui em São Paulo, uma célula de pequeno grupo, que chamam de Mussala. Mussala é uma mesquita, é um PG. Só de ex-pastores da Assembleia de Deus. Fora as mulheres, que também elas estão se convertendo ao Islã. Mulheres que têm sua profissão na igreja, mulheres de igrejas mais assim, como que eu vou dizer? Como Deus é amor, a Assembleia de Deus tem acontecido bastante. Igrejas neopentecostais. Aquelas igrejas em que a mulher ela não pode vestir aquela roupa porque é pecado, não pode cortar o cabelo porque é pecado. Embora ela saiba que existe a graça de Deus, mas é mais mérito na prática do que graça. E aí essas mulheres, elas estão estudando, elas estão ali orando para que Deus mande o marido, o noivo. E já pegou Santo Antônio, já pôs a cabeça para baixo, já fez de tudo quanto é coisa, e não acontece. Aí aparece um cara do Líbano, da Síria, ele chega e fala para essa mulher: olha, eu gosto de Deus, a gente crê no mesmo Deus, só que um chama Alá, outro chama Deus, God. O Islã é paz, e a gente não fica batendo em mulher como a televisão fica falando, a mídia fica falando. Quando essa mulher está aí nessa situação, muitas delas, elas chegam e entendem que isso é resposta de oração. O cara é bonito, tem dinheiro e gosta de Deus. E ama Jesus. Eu amo Jesus porque sou muçulmano. É a nova sentença que os muçulmanos fazem hoje para islamizar a gente aqui no Ocidente. Aqui em São Paulo está acontecendo isso direto. Aí essas mulheres, elas casam, depois elas veem que a situação não é exatamente essa. E elas não podem retornar mais para o cristianismo porque ela entra na lei de apostasia no Islã, que é meio complicado, né? Chega até casos aí de morte. Então, tem acontecido essas coisas aí. Bom, então, assim, só para a gente ter uma ideia. Aí, para finalizar, a gente não pode esquecer, né, que com toda essa situação, é que a gente tem a questão dos refugiados também. Muitos refugiados muçulmanos, sírios, têm chegado aqui no Brasil. E aí a gente não sabe como é que trata, a gente não sabe como é que está lidando com isso. A gente acha que todo muçulmano é radical. Gente, assim, eu já estou trabalhando com isso há quase 2 décadas. Eu tenho vários amigos muçulmanos. O muçulmano, a gente morou no Iraque. A gente sabe que na época da guerra a gente estava lá. É um pessoal que tem um coração muito bom. A maioria dos muçulmanos, pessoas do bem. Pessoas como eu e você. São pessoas que gostam de festa, gostam de comer. Você vai comprar uma bicicleta usada, você vai ficar 4 horas comendo, dançando com eles, para depois, no final, ele chegar e falar para você: vamos renegociar a bicicleta. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. A gente está, por falta de informações erradas, a gente não está sabendo lidar com isso. Recentemente, vocês viram no noticiário, algumas mulheres foram apedrejadas. Aqui em Curitiba, aqui em São Paulo está tendo problema também. Preconceito. A gente vê o pessoal vestindo com aquela roupona, uma mulher vestindo aquela roupa, a gente já acha que já vai explodir. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso, né? A essência disso é que, para mim, eu queria concluir dizendo o seguinte: que o Estado Islâmico é islâmico? Poderia chamar câncer no Islã, pode chamar o que quiser. Mas é uma pequena minoria. É uma pequena minoria.
Agora, a minha oração é que nós aprendamos a receber os sírios, os muçulmanos. E a gente ajude-os, abençoe-os, ensinando língua, ajudando a validar os diplomas deles. Tem muita coisa que a gente pode fazer. E orar para que o governo brasileiro também desenvolva uma política para conseguir frear. Se tem nego que vai infiltrar no Estado Islâmico usando o canal dos refugiados para entrar aí, que o governo brasileiro crie um mecanismo para conseguir segurar isso aí. Mas não é por causa disso que a gente agora vai frear e não vai deixar com que essas pessoas cheguem aí, né? Os refugiados cheguem aqui na nossa terra. Então a gente precisa ter esse balanço, a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Mas o Estado Islâmico é isso, é realmente uma coisa difícil de lidar. O Estado Islâmico, para mim, é ideologia muito complexo, e o que eles estão fazendo em relação aos outros grupos terroristas, eles estão agora dispersando os seus treinam as pessoas e devolvem para os seus países. E aí você não sabe quem é do Estado Islâmico, quem não é. E a França está sofrendo muito com isso. A França errou no processo de colonização também. Então, muitos problemas aí que a gente vê na história e que a França está pagando preço por isso. Muitos países estão pagando preço porque até o processo de colonização foi meio complexo, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que basicamente era isso. Mais jogar as ideias para a gente, a partir daí, conversar sobre esse assunto, né? Bom, nada melhor do que a gente poder ter informação. Então, eu quero convidar também para um breve depoimento o Zé Prado, vem até aqui. Nós estamos falando com camaradas que serviram no campo e trabalharam diretamente com muçulmanos e são estudiosos do assunto. E não existe coisa mais... Eu morro de vergonha e de vergonha alheia quando eu vejo alguém falando de um assunto importante sem olhar, sem prestar atenção, sem saber com quem realmente sabe falar sobre o assunto. Morro de vergonha alheia. E a gente precisa agir com esse tipo de postura. Vamos ouvir, vamos aprender com quem sabe, com quem tem, com quem estuda, com quem esteve presente. O Zé chegou recentemente do Líbano. Então, ele vai dar aqui um depoimento, aquilo que você entende que seria interessante nesse momento para a gente ouvir, Zé. Porque é importante você ouvir também alguém que chegou agora, daquele ambiente. Bom dia, pessoal. Graça e paz. Só dando um pouquinho mais do que essa minha viagem, mas eu tenho trabalhado com missões urbanas e transculturais já há mais de 2 décadas também, trabalhando com treinamento de missionários, também treinamento para o mundo muçulmano, e nos últimos 3 anos, especificamente, trabalhando com o acolhimento de refugiados aqui no Brasil. A minha viagem ao Líbano, agora no mês passado, se deu na perspectiva de entender o que acontece lá no campo de refugiados, com os refugiados que estão lá, para ver que maneira a igreja brasileira pode não somente acolher aqui, mas também acolher e abençoar quem está lá. E uma organização, na verdade, uma rede de ministérios. O Líbano é um dos países ainda mais estáveis ali da região. Então, uma rede de ministérios do Oriente Médio convidou líderes do Ocidente e líderes da igreja sofredora, que a gente chama a igreja do Oriente Médio. Então, mais ou menos 180 pessoas, metade eram pastores, então, da Síria, do Iraque, do Líbano e da Jordânia. E foi muito interessante o relato deles, o que está acontecendo agora, dentro do Iraque, dentro da Síria, dentro da Jordânia e dentro do Líbano. E isso tudo que o Jefferson falou tem gerado uma onda de aversão por parte dos muçulmanos contra esse movimento radical. Quando o ISIS chega no Iraque, numa vila, numa cidade, chega na Síria, eles não chegam dando nenhuma opção. Ou vocês se juntam a nós na jihad, nessa luta, nesse estabelecimento desse califado, ou vocês não contam. Então, não existe diferença se é cristão, se é Yazidi, que é uma minoria, se é druso, se é xiita ou se é sunita. Para o movimento radical, para o ISIS, só existe um grupo. Ou você está conosco, peguem armas e vamos estabelecer esse califado, ou sua vida não conta.
Então, dos milhões de refugiados, e vamos colocar alguns números, na Síria, que é o país mais afetado, existem 4 milhões de refugiados, que são pessoas que foram obrigadas a sair da Síria. 4 milhões. Porém, internamente, existem outros 7 milhões e meio, quem sabe 8 milhões, que são deslocados internos. Porque toda a área da Síria, que é uma grande parte do território sírio, está sob controle do Estado Islâmico, havia famílias estabelecidas ali, cidades, negócio, propriedade, e todas aquelas famílias foram obrigadas a sair. Pouca gente convive com o Estado Islâmico lá. Então, esses milhões de deslocados internos, 7 milhões mais 4, são 11. Isso Síria. Mais os deslocados e refugiados iraquianos. Refugiados, 1,5 milhão. Deslocados internos, quem sabe 2 milhões. Então, nós estamos falando aqui de um número que beira a 15, 16, 17 milhões de pessoas que tiveram que sair das suas casas, perderam tudo, muitas vezes sofreram violência. Eu fui a um campo de refugiado no Líbano, ele foi batizado como Campo das Viúvas. Por quê? Porque ali naquela aglomeração foram recebidas mulheres que simplesmente perderam eles chegaram matando todos os homens, seja criança, seja gente grande. Então, Campo das Viúvas. Então, qual era a reação desse que era muçulmano? Era um muçulmano moderado? Era um muçulmano, era um xiita, era um sunita? Se isso é o Islã, eu não quero mais. Eu não quero, eu não sou isso. Então, há uma aversão. E esse relato, eu estou falando, é unânime nesses países. Pois bem, então qual é vamos pensar aqui em meta-história. Tem a história que a gente ouve nos jornais, que é distorcida, não tem bandido, não tem bonzinho, mas a meta-história, o que Deus está fazendo? Qual é a presença de Jesus dentro do Alcorão? Ele é um profeta. E o que é mais bonito agora é o seguinte: a sua oração está sendo respondida, a oração do mundo todo está sendo respondida, porque a gente tem orado para que Deus abra o coração dessas pessoas para Cristo. Então, como Jesus já está dentro do Alcorão, eles estão chegando agora e pedindo, eles querem saber de Jesus. Então, nos campos de refugiado, qual é o que vai acontecer? O que está acontecendo? Muitas organizações estão trabalhando com crianças, porque cada família tem 8, 10, 12. Família que tem pouca criança tem 4, 5. Imagina isso. A região do Líbano que eu visitei, uma das regiões, o Vale de Beká, fica bem pertinho da Síria, 6 quilômetros da Síria. Nessa faixa existem 500 mil refugiados sírios, vivendo em acampamentos, em tendas. Não é o acampamento que a gente vê na televisão, que, por exemplo, da Jordânia, onde está delimitado, as cabaninhas todas bonitinhas da ONU. Não, ali são assentamentos, invasões. Pensa nisso. Sem água, sem esgoto, sem energia elétrica, sem alimentos, sem trabalho, sem poder. O refugiado no Líbano, ele não pode trabalhar, na Jordânia não pode trabalhar. Então, não tem opção. Então, organizações humanitárias e igrejas têm feito programação para criança. Então, monta uma barraca grande e ali proporciona aulas de inglês, árabe, matemática e ciência. E Jesus. Histórias de Jesus para as crianças. Essas crianças voltam para casa, os pais perguntam: e aí, como foi o dia? Fala: foi bom, aprendi isso e de Jesus. E então, essa família que já está com aversão ao islamismo, ouve que o filho aprendeu de Jesus, conta a história. Então, as histórias têm sido narradas. Quando chega em casa, não tem atendimento médico. O filhinho, bebezinho de 2, 3 meses, está doente. O que acontece? A criança ouviu lá na escolinha que a gente pode orar no nome de Issa, de Jesus. Que Jesus ouve, Jesus está com a gente, Jesus está vivo. E aí a criança fala: papai, mamãe, vamos orar em nome de Jesus? E o que está acontecendo é que milagres e mais milagres estão acontecendo em resposta a essas orações. Eu comecei a notar. Quando chegou 15, 20 casos, eu falei: quer saber?
Mas a oração das crianças, essa oração desse povo está sendo respondida. Então, muitos milagres, curas mesmo, totalmente sobrenatural. Então, você imagina, num acampamento à noite, que não tem nada para fazer, não tem energia, numa cultura oral, muitos deles são iletrados, são analfabetos. O que acontece? Acontece que as crianças contam as histórias e as histórias de Jesus estão sendo repetidas. Só que não é só uma história, agora esse Jesus está vivo e respondeu a minha oração. Resumindo, existe um movimento autóctone, autônomo, de plantação de igrejas, que não foi planejado por nenhuma agência missionária, nenhuma igreja, é a revelia, isso é uma coisa espontânea. Eles estão buscando o quê? Conhecer Jesus. A pergunta nesse encontro que eu fui é: como nós vamos reagir? A igreja do Oriente Médio, por conta de toda a perseguição, ela não aceita um muçulmano convertido. Ela não aceita, ela tem medo. Aqui no Brasil, recebendo cristãos ortodoxos, sírios e muçulmanos convertidos, a gente tem problema até para que eles sentem na mesma mesa. Não consegue conversar, não consegue... Então, imagina isso lá, no ambiente. Então, uma nova igreja vai surgir, já está surgindo. E melhor ainda, essa turma que está no acampamento no Líbano, dentro, na Turquia, eles estão indo para onde? Estão indo para a Grécia, estão indo em direção à Europa. E eles estão evangelizando o seu próprio povo. O que a gente está falando aqui? De um movimento espontâneo de plantação de igrejas, de evangelismo, sem nenhuma barreira cultural, por gente que tem experimentado o verdadeiro poder de Deus. Um último exemplo. Nessa reunião, a gente estava conversando, quando vem pelo WhatsApp um vídeo do interior do Iraque, uma vila do interior do Iraque, de uma cerimônia que é Ashura. Dentro do movimento xiita existe essa celebração da Ashura. E um cântico ali era cantado. Por quê? A teologia islâmica é que Jesus não morreu na cruz. Jesus é um grande profeta, e no último momento, Deus, Alá, não permitiu que Jesus fosse morto na cruz, e quem foi para a cruz foi Judas. Pois bem, nesse vídeo, foi recebido do interior do Iraque, eles estavam naquela cerimônia, cantando, batendo, se autoflagelando, só que o verso que eles estavam cantando não é o verso antigo. O verso antigo dizia: Jesus não morreu na cruz, Alá não permitiu. O verso novo, o que eles trocaram? Era Jesus na cruz. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Salvador do mundo. Foi uma catarse no ambiente, porque muitos daqueles pastores eram xiitas. E eles reconheceram a música, mas está trocada a letra. O que eles estão cantando? Que é isso? Xiita cristão? De onde veio isso? Então, só pontuando, então. Por trás disso tudo, existe um Deus soberano, existe um Deus, e existe uma sede tremenda por Jesus. Essa é a questão. Existe uma sede tremenda por Jesus. E o nosso desafio, então, primeiro, eu incentivo você, continue orando. Continue orando, porque Deus está se revelando. Segundo, como é que nós podemos fortalecer os nossos irmãos que estão lá? Porque existem pastores, existem membros da igreja que estão lá e que agora têm esse desafio: acolher ou não acolher esse meu novo irmão? Como discipulá-los? Como que a gente pode fortalecer esse movimento, participar daquilo que Deus está fazendo? Então, aqui fica meu testemunho. Eu estou muito contente de poder trazer isso para vocês, porque eu me senti um privilegiado de poder ouvir isso de primeira mão. E eu falei: Senhor, me dá oportunidade para falar isso para os meus irmãos no Brasil. Porque, por exemplo, domingo à noite, Fantástico soltou uma matéria triste sobre como o Estado Islâmico tem tratado as crianças. E eu falei: não, eu preciso dizer o seguinte: o Estado Islâmico pode fazer isso com algumas centenas de crianças, mas o que Deus tem feito com milhares de crianças é através dos pequenos que a mensagem tem sido passada para as famílias. Então, os menores, os mais vulneráveis, os que ninguém dá valor, Deus está honrando, está através dele levando o nome de Jesus. Glória a Deus pela sua majestosa profundidade das riquezas e do conhecimento. Essa é a minha palavra. Obrigado.